noite, pessoal! Estamos começando mais um Papo Diverso e aqui está a sua anfitriã. Meu nome é Érica Tobias e eu estarei aqui com vocês nesse momento incrível. E, gente, eu preciso falar que hoje eu trouxe uma convidada que a gente vai divertir junto, que é a nossa linda, maravilhosa Franciele Cândido. Seja bem-vinda, mulher. Obrigada, Érica. Tudo bem? Tudo bem. E, gente, olha, arquiteta, mãe, empresária, é muita coisa junto. Então, acho que hoje a noite vai render, hein? Vai sim, vamos lá. E me fala aí, antes de tudo, né? Eu comecei aqui falando que você é arquiteta, mas antes de tudo você é uma mulher, né? E nós sabemos de todas as pautas que nos traz aqui hoje. E por isso que eu falei pro pessoal que é um momento muito importante, porque quando vem uma mulher aqui no Papo Diverso, eu fico toda feliz, porque eu sei que é entre nós, né? Tete a tete. A gente já fez isso antes de começar a gravação. Inclusive, teve vários babados que a gente não pode contar, só entre nós. E o Renan que tá aqui escutando, né? Que participou, Que né? participou. Merece um crédito. Mas aí me fala, arquiteta, quem é você como mulher? Me conta aí um pouquinho da sua história. Olha, eu brinco que hoje eu estou me moldando a cada dia, né? Meu bebê, o Gabriel, tem 1 ano e 7 meses, então assim, eu posso dizer que é uma das fases mais diferentes do que eu já passei até o momento. Então, dentro dessa fase, existe dificuldades que eu nunca tinha me deparado, né? E uma delas, que é uma das coisas que a gente estava falando hoje no escritório, que é me subdividir. Eu nunca precisei me subdividir em relação à busca, né, de capacitação, porque me dedicava ao empreendedorismo, à Franciele arquiteta, porque eu não tinha hora. Começava cedo, parava 3, 4 e varava a noite. Enfim, hoje não. Hoje eu preciso me dividir em momentos diferentes. E, ao mesmo tempo, ter uma postura comigo mesmo. Então, melhorou muito. Meus horários, minha adaptação física, minha adaptação mental, porque eu precisei procurar. Eu comecei a ter que buscar pessoas capacitadas para que me orientassem em várias áreas da minha vida. Empreendedorismo, como mulher, como mãe, né? E como amiga, eu brinco até como amiga. Comecei a ver que nem as minhas amizades eu estava conseguindo alimentar. Porque o tempo estava totalmente menor, né? Do que antigamente. Sim, porque sim. agora é uma vida. E assim, eu lembro que quando a gente se conheceu a primeira vez, assim, que foi o encontro de olhares, você ainda não estava grávida, né? Então você estava ali no seu casamento, curtindo. E aí, depois a gente se encontrou de novo, né? Aí você já estava ali, né? Já naquele momento da espera, né? E me fala essa transição aí, né? Deu pra curtir antes, né? O casamento. Muito. Foram 9 anos. 9 anos. 9 anos curtindo casamento, estudando, se dedicando, montando a nossa primeira empresa, desenvolvendo as nossas estratégias, criando nossos planos, né, de negócio. Eu acho que a gente curtiu. Né? Eu falo que a gente até demorou muito a ter filho. Eu tentei até ter 1 ano antes, mas eu não consegui mesmo. E com a gestação, né, eu acho que foi eu vou dizer assim, eu aprendi muito. Quando eu falo que aprendi mesmo. Sim. E caí, posso dizer cair do cavalo? Pode. Porque assim, eu romantizei, lembra nosso papo? Sim. Quando você foi lá em casa? A gente sentou ali e conversou. Sim. Eu romantizei a gestação, porque era meu sonho. Então, eu vou pro Pilates, eu vou fazer natação, vou continuar minha vida acordando às 5 da manhã, pulando na piscina. Vou continuar fazendo meus exercícios, correndo com a minha cachorra. Não foi bem assim, né, Érica? Eu imagino. Chega um pouquinho perto aqui do microfone, mulher. É isso aí. Eita, gente. A gente que tem essa mania de falar, gente, Posso sobre puxar, isso. né? Pode, não foge do microfone, não. Isso aí. E me fala uma coisa, Fran, isso é tão importante, né? Porque olha pra você ver, você teve essa duração de 9 anos junto com seu esposo e vocês já eram sócios, né? Então você hoje não é só arquiteta, mas você também é empresária. Então você conseguia manter isso, né? Na verdade, teve um momento, quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu me desliguei da Golden, né? A Golden Rastreamento. Por quê? Porque eu precisava me dedicar tanto para os meus estágios e me capacitar para entrar no mercado de trabalho da arquitetura. Sim. Então, eu me desliguei da Golden. Então, eu não trabalhava mais na Golden, né? Eu brinco que, assim, depois que eu tive o Gabriel, surgiu a necessidade de ajudar o Diego em algumas coisas ou outra, como nesse último mês agora.
né, auxiliar ele, porque a gente tá com a falta de um funcionário. Então, eu subi e comecei, e tive que reaprender. Falei, gente, essa empresa não é a empresa que eu criei, não. Junto com ele, não é. Falei, está muito diferente. Então, eu tive que aprender tudo de novo, né? Então, sim, estamos juntos, mas, ao mesmo tempo, cuidando de negócios separadamente. Separados. E aí, nesses 9 anos... veio, né, essa gravidez que já era esperada, né? Nossa, demais. Gabriel foi desejado, sim, eu acho que desde quando eu era muito nova. Eu sempre quis ser mãe. E não era eu queria ter 3, né? Ainda quero ter 2. 3 talvez, né? Não. Mas sempre quis ter filho, né? Sempre busquei muito isso. E a ansiedade foi grande quando eu comecei. A gente decidiu, vamos agora ter um filho. Bora. Ai, que legal. E demorou 8 meses pra gente engravidar. Então, foi uma ansiedade gigante. Então, quando o Gabriel realmente veio, eu lembro que foi na época que eu falei, não vou engravidar mesmo. Vou pra São Paulo. Fui pra São Paulo naquela semana. Fui ver a Arlete, que eu falo que ela é uma das minhas sócias na arquitetura. Fomos discutir sobre projeto. Andei em São Paulo, capital. Nossa... andei de metrô, fiz uma loucura. Tava grávida. Então, assim, veio na hora que tinha que vir, sabe? Sim. E o Gabriel me ensinou muito. Me ensinou a organizar meus horários. Posso ser empreendedora? Posso. Posso ser mãe? Posso. Posso ser mulher? Posso. Pode. Eu posso ser esposa? Posso. Mas eu também preciso ser a Fran. Sim, sim. E isso é tão louco porque, gente, assim, são várias mulheres dentro, né? É muito interessante isso, porque quando a gente acha assim, não vou dar conta, é aquele momento assim, opa, eu dou conta. E o filho, eu acho que ele traz isso, né? Eu acho que quando você pensou assim, opa, tô em São Paulo, andando de metrô, e você pensou assim, opa, agora eu sou mãe também, né? Traz aquele medo, né? Que dá aquele medo, mas também traz essa confiança também, né? Você não tem escolha. Antigamente eu tinha escolha. Antes de ser mãe, pra qual câmera eu olho? Pra essa? Eu tinha escolha de levantar, eu tinha escolha de fechar 2, 3 projetos na semana, eu tinha escolha. Hoje eu não tenho. Hoje eu quero. Hoje eu vou. E o mais interessante é organizar o tempo pra isso, sabe? Que é a parte mais dolorida. É ser empreendedora e saber que meu filho tá lá em casa com a minha mãe, ou na casa da minha mãe. É chegar em casa e meu filho tá descendo, subindo escada. É chegar em casa e ele tá falando 3, 4 palavras novas. Sabe? E eu não tive tempo de ver o vídeo que a minha mãe me mandou. Hoje ela mandou ele comendo a sopinha de macarrão. Eu não consegui parar pra ver o vídeo todo, sabe? Mas daqui a pouco eu vou. Então, na hora que eu estiver indo pra casa, eu vou começar a ver, vou chegar lá, vou curtir muito. Lutar pra ele ficar acordado até tarde, sabe? E a gente se cobra, tá, Érica? Você sabe disso mais que eu, né? Você já é mãe há um tempo mais. A gente se cobra muito. E nesses últimos dias, terapia também faz parte. Sim, a terapia é vida. Eu falo isso pra todo mundo. E conversar com outras mães. Sim. Porque você percebe que você... é imperfeita, sabe? E nem todas as cobranças que você está colocando sobre você, você deve deixar pra lá. Porque tem algumas cobranças que dá pra mudar. Dá pra ter um tempo útil com meu filho. Eu preciso me organizar. Sim. Então, peraí. Hoje eu não vou pro escritório. Eu vou separar 2, 3 dias da semana pra ficar com ele. Como que eu vou fazer isso? Organizando. Sim. Modificando meu plano de negócio. Trazendo outros tipos de ferramentas que vai me dar agilidade. Então, assim, o que eu preciso fazer para ter tempo útil hoje com meu filho? Não é agora, porque agora essa fase nossa, tanto eu, tanto o Diego, a gente tá bem apertado. Então, assim, eu agora, em janeiro, fevereiro, a gente acredita que março, abril, a gente tá fazendo uma nova gestão das empresas. Então, o nosso tempo vai ser bem curto. Ontem a gente trabalhou. Ontem a gente estava mexendo em plano de negócio, vou falar assim. Sim. Estratégias, o que a gente precisa mudar depois de um feedback que a gente teve de um funcionário. A gente achou extremamente importante o feedback que ele deu. Através dele, a gente está fazendo aí uma setorização de problemas para se resolver. Interessante. Coisa que a gente nem imaginava. Nossa, amei. Entendeu? Amei isso. E falando nisso, em problemas para resolver... nesses 9 meses dessa gestação,
Me fala aí, como que você sentou junto com o Diego e falou assim, opa, a gente tem 2 empresas, né? Porque a arquitetura também é uma empresa, nós temos a Goni e agora eu estou grávida. Então, como a gente vai resolver esses 9 meses, né? Essa preparação, como que foi isso? Para essas mulheres agora que estão grávidas ou que estão pensando, como que foi a sua gestação nesses 9 meses? Nossa, hein? Eu fui desconstruída. Porque quando o Diego sentava pra conversar comigo, o Diego é o técnico lá em casa, né? Eu falo, quero fazer isso assim, aí ele vem pontuando, organizando. E ele é o funil, ele vem trazendo o funil e pontuando qual o tempo que nós vamos fazer, que momento nós vamos fazer, qual vai ser a ação e quando será. E na gestação não foi diferente, porque ele sentou várias vezes pra conversar. Eu tava tão empolgada, eu queria roupa, quartinho. Meu Deus, tô grávida, qual que é o nome? E eu planejei tudo. Vou trabalhar até os 9 meses. Minha mãe fez isso na roça, por que que eu não posso? Né? Sim. E não foi assim, Érica, porque quando eu tive aí, tava com... no início da gravidez, de 2 para 3, eu tive o primeiro sangramento. Então, tudo mudou. Eu tava com o escritório rodando. Eu tinha projeto lá dentro. A gente tava com várias consultorias para ser entregue, né? Eu brinco que a gente reduziu, sim, quando a gente descobriu que a gente ia começar... Eu quero engravidar. Vamos diminuir o ritmo. A gente conseguiu diminuir o ritmo. Entretanto, como demorou muito para que eu engravidasse, eu comecei a voltar aos poucos para aquele ritmo frenético, né? E a busca sempre de ter mais pessoas dentro do meu espaço. Então, eu engravidei num momento que eu estava pronta, preparada, mas eu já tinha me desligado daquela organização da gestação. Então, eu estava frenética, eu estava chegando em casa às 11 horas da noite. Eu tenho stories que até hoje tá mostrando lá minha barriga assim, e eu lá chegando em casa de noite. Eu falei, gente, eu não posso. Então, assim... Quando eu brinco que eu fui desconstruída, eu precisei ficar de cama, eu precisei ficar de repouso. Então, tudo mudou. Eu trabalhava assim, computador, até minha mãe chegar no quarto. Quando eu vi que minha mãe tava subindo a escada, eu fechava o computador e jogava. Tudo bem, Fran? Tudo bem. Dormi. Nossa, dormi muito. Mentira. Até que eu fiquei pior. Entrei em trabalho de parto, bem, assim, né? Bem no início da gestação. E aí, minha médica sempre falava muito, Carol, te amo, minha médica. Sem ela, nossa, não teria chegado ao fim da gestação, que ela foi sensacional. E eu entendi que tinha um erro em mim. Nunca tente abraçar o mundo. A gestação vai te trazer coisas que você precisa endireitar, talvez. Né? Então, assim, a gestação me moldou. Me trouxe uma Fran um pouco mais organizada, principalmente com os meus horários, né? Eu não vou conseguir abraçar o mundo. E outra, cada gestação é uma. É diferente. Não tem como. É organismo, né, gente? Cada mulher é de um jeito. Por mais que a gente queira se espelhar, igual você se espelhou na sua mãe, eu também na minha, né? Minha mãe também trabalhava como doméstica a gestação inteira. Eu lembro que a minha mãe falou que um dia ela caiu descendo a escada, ela estava grávida da Cristiane, da minha irmã, e eu no colo. E aí eu falava assim, gente do céu, então quer dizer que eu vou conseguir fazer isso tudo. Mas cada corpo é de um jeito. E a gente precisa se aceitar na gestação também, né? Isso é muito importante. Aceitar que a gente vai ficar inchada, que a gente vai ficar mal-humorada, né? Essa aceitação é importante, né? E o mais interessante é que a gente não... Pode dizer a verdade. Vamos dizer a verdade, Sim. né? A gente não espera isso. Não. Né? A gente acha que a barriga vai estar... Eu romantizei muito. Então, nossa, meu filho aqui. Gente do céu, quando o Gabriel chutava, eu falava, Jesus, que é isso, Diego? Culpa tua. Então, assim... Foi muito novo pra mim, sabe? Eu brinco que eu sou muito curiosa pra próxima gestação, porque eu sei que ela vai ser diferente. Sim, e se essa me moldou, doeu, quantas noites eu chorei. E eu ficava assim, naquela culpa, eu não tô rejeitando meu filho, não é isso, Deus, não é. Criador, não é isso, eu tô querendo dizer que eu tô cansada. Sim. E eu não tô conseguindo fazer o que eu fazia, eu não consigo me dedicar 100%. Nunca foi cobrado isso. Eu nunca precisei dar os meus 100%, naquela fase principalmente. Colocamos, às vezes, peso sobre nós que não precisa ser carregado. Eu tenho que ser mãe, tenho que ser mulher, eu tenho que dar disso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer assado, eu tenho que ser a mãe perfeita. Não, eu não vou ser. Eu não fui uma filha perfeita. Eu não sou uma mulher perfeita. Não sou uma esposa perfeita. Então, assim, eu acho que essa separação é importante. Então, teve um cronograma, resumindo.
quando a gente iniciou a gestação, mas não foi seguido. Não foi, né? Não, e eu acho que da próxima também não vai ser, não. Diego pode até tentar, mas eu acho que não vai funcionar não, viu? E agora, né, que o Gabriel já tá aí, né, com 1 ano e... 1 ano e 7. 1 ano e 7. Eu vejo, assim, que você tá voltando, né, Sim. com tudo. E me fala aí, né, dentro da arquitetura mesmo. Você sempre sonhou estar como arquiteta? Como que foi esse planejamento, né? Eu sempre gostei de designer, sem entender o que era designer, né? Venho de família muito simples, mas eu sempre gostei de coisas funcionais, né? Eu brinco que eu preciso da estética, do que é visual, mas eu, Fran, sempre necessitei da funcionalidade, da parte técnica de um espaço. Então, assim, a minha busca sempre foi pro conforto, porque era algo que eu não tinha em casa. Sim. Então, eu sempre quis que a minha mãe tivesse a casa própria dela, né? E principalmente depois que ela conseguiu, depois ela se separa, ela perde aquela casa, e ela precisava ter aquilo, né? E eu comecei a trabalhar pra Iris Schiavon. Beijo, Iris, se você ver, depois eu vou te mandar. E a Iris, ela sempre amou o designer, né? Então, eu comecei a conhecer as revistas de designer, eu comecei a conhecer a casa dela, então eu fazia mesas de café, mesas de jantar, eu trocava a roupa de cama, eu organizava as gavetas, que eu sempre amei, fui fanática. Depois descobri que eu tinha toque, né, de organização. Né? Mas, Ai, assim, gente, eu tenho pavor de organizar, gente. sempre Toque gostei. eu não sofro. Sempre organizei muita coisa. Sempre gostava de cores, meias no lugar. E, enfim, calcinha dobrada. Sempre tive essa mania de organizar Sim. muito e ser funcional. Porque o que eu sempre odiei, tô precisando sair. Abro a gaveta, cadê? Não consigo achar. Então, Sim. eu sempre deixei, até hoje, assim, tento, né? Não tem mais toque, então não é mais perfeito. Sim, sim. Mas tento deixar organizado para que eu encontre aquilo que eu tô procurando. E a Iris me trouxe isso. Me trouxe um olhar pra arquitetura. Que pro belo, interessante. né? Pro funcional, que era belo, que era bonito. E eu comecei a viver ali dentro. Então, eu saí da escola e eu ia pra casa dela. Sim. Então, eu comecei a ver a arquitetura, né? E a sentir e, ao mesmo tempo, vivenciar. Que é o que eu acho que perdeu hoje. Uhum. Né? Hoje as pessoas, elas vão por tendência. E às Porque vezes... tá na moda também, né? Ser arquiteta hoje tá muito na moda, né? Tem uma coisa assim. E é Isso. bonito, né? É uma profissão Sim, bonita, né? É chique, É né? chique, né? É uma profissão chique, chiquérrima. Fran não tem nada de chique, tá? Eu sou funcional. Sim. Sou técnica, eu quero conforto. Então, eu vou buscar coisas que me dê conforto. Então, eu acho que na arquitetura, isso pra mim é muito bom. Porque hoje eu consigo trabalhar com essa visão do que o meu cliente realmente necessita. E o quanto ele tem para investir naquele espaço. Então, assim, não é algo futurístico. Opa, meu cliente pode construir isso. Ele vai poder executar. Qual é a forma? Qual é a necessidade? Então, vem um brief, né? Sim. Que precisa ser bem assertivo para que a gente desconstrua também aquilo que o cliente traz. Então, é onde surgiu a Fran. Ó, eu já misturei, né? Mas eu trouxe pro atual, né? E não mudou. Eu acho que aquela Fran que buscava ter... Minha casa era pequena, né? Eu queria ter conforto lá dentro. Meu quarto era pequeno, cabia uma cama de solteiro. Então, assim, eu sempre busquei ter conforto. Não mudou. E hoje, se mudasse, não seria algo tão interessante pra mim. Sim. Hoje eu quero projetar também para aquelas pessoas. E essa casa que você me fala é a casa lá em Três Pontas. Que a gente viveu. Na verdade, a gente viveu em algumas casas. Em algumas casas, né? sim. E todas elas eram bem pequenas. Sim. Não tinha E aí, você fez arquitetura em São Paulo, então. Então, mudou tudo, né? Porque de uma cidade pequena, você foi pra uma cidade grande, né? E quantos anos você tinha, mais ou menos? Quando eu saí de Três Pontas, eu tava completando 21. 21. Meu Deus. E aí, deixou tudo e falou assim, olha, vou seguir o meu sonho. Foi bem assim, não. Não? Não foi, não. A arquitetura sempre foi muito caro, né? Eu não tinha condição de fazer arquitetura. Então, dentro da instituição adventista, a gente tinha alguns pacotes que tem até hoje de bolsas, né? Que a gente precisava vender livros. Já passou alguém na sua casa vendendo revista? Já sim. Vida de Saúde, o livro Vida de Jesus, já O Poder passou. Medicinal das Plantas. Eu vendia muito esse livro. Ah, você vendia esses livros? Ah, que legal. Mente Positiva era um dos livros que eu mais vendia. Porque foi o primeiro livro que eu li, assim, que eu destrinchei ele e comecei a fazer testes em mim mesma. Que legal. Mente Positiva para poder vender.
né? Então, eu saí de Três Pontas, eu tava trabalhando na época na Lassane, em Três Pontas, e eu saí de lá, foi bem na época que a minha mãe teve um AVC. E eu brinco que, independente da religião, é muito importante termos compromisso com aquelas promessas que a gente faz, né? Sim. E eu lembro que eu saí de casa um dia assim, eu era muito imatura também, né? Nossa, Deus, se o Senhor curar minha mãe, eu prometo que eu dedico a minha vida inteira pra ti. Inteira. Eu faço o que o Senhor me mostrar que eu preciso fazer. Cheguei na minha casa, tinha um comportor vendendo livro da igreja. Eu falei, putz, mas não era isso não, Deus, desculpa a palavra. Não, mas não era isso. E aquilo ficou durante meses na minha cabeça, porque eu fiquei assim, nossa, mas eu vou embora. Agora eu vou ter que vender livro. Mas não era aquilo que Deus queria, nunca. Mas aquilo foi uma opção pra mim, e eu gostei daquela opção. Poxa, eu vou pra fora. Posso ir pra UAP? Argentina. Gente, eu tô pensando assim, aonde que é o UAP? É uma cidade de... Não, Argentina. Em São Paulo? É uma faculdade adventista também, que eu queria muito ir. Gente. E aí comecei a pesquisar sobre o NASP e porque eu sou sempre assim, muito real. Peraí, Sim. será que o pessoal consegue mesmo vender livro e fechar bolsa? Deixa eu pesquisar isso aqui. E comecei a conhecer, né, pesquisar um pouco, ver alguns vídeos. E tinha pessoas que conseguiam realmente. Então eu fui. Foi uma das minhas melhores escolhas, sabe? Conheci pessoas muito simples. Imagina só, você sai de uma empresa onde você tá trabalhando ali, o dinheiro vem, né? Aí você vai embora vender livro de porta em porta. Meu pai quase morreu. Eu imagino. E assim, o que você tá fazendo, Francélio? Eu tô hoje num bairro. Que bairro que é? Eu não sei, pai. Tô vendendo livro aqui, né? E assim, foi uma experiência sensacional pra mim, né? Bater de porta em porta, desenvolver estratégia de venda. Sim. E muitas dificuldades. Tinha um dia que eu não conseguia almoçar. A gente tem que vender uma revista... Senão eu vou ter que usar dinheiro que eu tenho no caixa, não funciona. Eu tenho que vender estratégia de venda. E eu vendia saúde, né? E eu aprendi a vender saúde. Trabalhei o material que eu tinha em mãos, que era o Mente Positiva, lembra? Sim. Eu acho que eu aprendi sobre ele e comecei a trabalhar essa estratégia. E uma das coisas mais interessantes, a sensibilidade de entender o que o outro precisa. Às vezes ele não precisava comprar um livro. Às vezes era um conselho. Quantos senhores e senhoras eu conheci nesse tempo, sabe? E eles me mostravam a horta, que já comia coisa natural. Fofo, gente. E eu levava pra campanha verdura. Então, assim, foi um processo. Fechei bolsa? Não, de forma alguma. Mas eu fui. Nisso, o Diego tava trabalhando aqui em Varginha. Ele foi pra Viçosa, eu tava em Viçosa, conheci a faculdade lá. Nossa, que sonho, que espetáculo. E ele foi, decidiu ir também. A gente foi pra uma campanha em Pouso Alegre. Ele foi vender livro também. Também não foi bom. O Diego também sempre foi da Adventista. Não. O Diego conheceu a Adventista através de mim. Ai, que fofo, gente. Não sei, vamos ver. Com o tempo. E aí, ele foi também. E a gente decidiu ir pra o NASP. Né? O NASP Campus de Engenheiro Coelho. Uma faculdade adventista. Ai, que legal. Ele fazer engenharia civil. E inicialmente eu não consegui, não tinha verba pra fazer, era o primeiro ano que ia ter arquitetura lá. Eu não consegui, então eu me ingressei em jornalismo, que era mais barato e ao mesmo tempo era o que eu gostava. E já falava, né? Porque vendia, né? Então, eu gostava. Já gostava? Falou assim, pronto, vou. E aí foi. Mas logo em seguida eu consegui uma bolsa de arquitetura. E aí eu falei, nossa, não pensei nem duas vezes. Vou embora pra arquitetura. Ai, que legal. E foi assim, foi muito bacana, foi bem legal. E aí, de lá pra cá, são quanto tempo já, então? São 12. 12 anos na arquitetura. 12 anos estudando. Estudando, né? Estudando. Eu fiquei lá 2 anos e meio sem estudar arquitetura. Sim. Então, vamos supor aí que na arquitetura mesmo, vamos falar aí 10 anos? 5 anos, 3 anos, quase 10 agora. E aí, o incrível que eu não sabia, porque eu achava assim, né? Fez arquitetura, pronto, agora você é arquiteto. E não, né? Tem várias coisas que você pode trabalhar dentro da arquitetura, né? Sim, você tem que tirar o CAL, né? O registro você tem que se cadastrar hoje, né, no registro do CAL. E você tem que ser um arquiteto que tenha a sua documentação aprovada. Então, você paga, né, aí, anualmente, esse cadastro. E tem que estar ativo. Para você exercer a profissão de arquitetura. Isso é muito importante, pessoal. É estar ativo, né, com o seu CAL em dia também. E hoje, assim, eu quero contratar a Fran. No que você trabalha hoje como arquitetas? Então, hoje, atualmente, nós estamos mudando todas as diretrizes do nosso escritório. Sim. Eu quero
muito. Nós vamos discutir ainda durante as próximas semanas, trabalhar com a consultoria, principalmente online, que é uma coisa que a gente já faz bastante. E lembra lá do tempo que eu preciso me organizar? Sim. É uma das coisas que eu quero me dedicar um pouco mais. Fazer alguns cursos, quero fazer agora uma pós-iluminação, que é em São Paulo, capital. Então, assim, quero me direcionar um pouco para esse público mais online, à distância, que para mim na pandemia foi muito bom. Foi excelente. E hoje não é diferente, tá? Mas hoje no escritório a gente ainda faz, pega projetos arquitetônicos, né? Varginha, 3 pontas. E a gente hoje trabalha com a parte das consultorias. Consultoria. E eu acho muito interessante isso, Fran, porque assim, durante a pandemia, né, foi um desastre mundial, mas nós conseguimos fazer algo, né? Então essa consultoria, ela veio da pandemia, né? E hoje você tem clientes que já geram resultados, Sim. né? Lembra da Poliana Arquiteta? Sim. Assim que eu cheguei em Varginha, ela tava lançando um curso, Arquiteto no Insta. Ai, que legal. Eu acho que meu pior problema é o quê? É a rede social. Rede social. Nossa, péssima, sou péssima. Eu tento, assim, hoje trazer as minhas meninas, né? As minhas colaboradoras. Sim. E a primeira coisa que eu pergunto, você é boa na rede social? E teu Instagram, deixa eu ver. Porque é o que eu necessito hoje, né? É a questão de marca, é essa divulgação. Eu sou boa aqui. Mas na rede social eu sou mais travada. Não tenho tanta... Eu acho que eu não me dediquei tanto como deveria. Eu vou... Tá? Me sigam na rede social. Mas, na verdade, eu acredito que as redes sociais, ela, tipo assim, entrou na nossa casa, sabe? É como se fosse aquele vizinho não desejado, aquela visita. Ela chegou e falou assim, agora eu tô entrando, vocês vão ter que me aceitar. O Instagram, ele fez isso, né? E agora o TikTok também tá fazendo isso, né? Isso. Então é desafiador pra todos nós. Não para os nossos filhos, né? Porque o Isaías hoje tá no Instagram, a vida dele é Instagram e tal. Agora pra gente é um desafio, né? Sim, e assim, as meninas sempre... França, foi em obra! Você não postou? Eu, gente, esqueci, meu Deus! Porque assim, e é todos os dias, eu tenho que criar uma rotina, é uma disciplina. Eu falo que rede social, porque dá resultado. Sim. Isso é fato. A gente tem métricas hoje dentro do escritório que quando a gente vai analisar os meses que mais vendeu, eram os meses que nós estávamos ativos. Que com no mínimo ali 4, 5 Instagram stories, né? Então, assim, é aquela época que é a de mais engajamento, né? Porque traz pessoas pra dentro do nosso espaço. Gente, se você não tem Instagram, bora lá fazer. Então, você acha que hoje o maior desafio arquitetônico hoje pra Fran é esse? É entrar de vez nas redes sociais. Porque online a gente já trabalha, a gente já tem esse network, a gente já tem as pessoas que nos indicam. Quem fez uma sala com a gente, faz uma cozinha. Ai, que legal, isso Quem é fez ótimo. uma cozinha e uma sala, ela vai fazer o quarto. E essa pessoa, ela indicou muito, então a gente consegue ainda trabalhar dessa forma. Não é o correto, né? Hoje eu preciso entrar nas redes sociais, a Tupã vai me ajudar. Ah, sim, gente, a Tupã tá aqui pra isso. Propaganda aqui, gente, o Renan tá ali, entendeu? O Renan vai cuidar da minha marca. Vai cuidar, já tem vídeos prontos, agora é só publicar e dar engajamento. E é isso aí. Pronto. Renan vai entrar agora de cabeça. Pronto. E me fala uma coisa, Fran, eu quero arrumar minha casa. Preciso ter muito dinheiro, porque a gente tem esse medo, né, das arquitetas, né? Isso eu vou falar com muito cuidado, isso, sabe? Porque, assim, pra qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa se organizar financeiramente. Se você vai no médico, você precisa, né? Um médico particular. Se você vai querer fazer uma rotina, se você vai numa loja, você sabe, você tem que ter uma noção quanto você pode gastar ali. Sim. Eu acho que é muito importante sentar como arquiteta, demonstrar, trazer para ela suas necessidades. A gente vai guiar vocês, né? Mas o mais importante é saber o quanto que você vai gastar. O quanto que você tem para gastar, né? A gente consegue hoje fazer um projeto que ele pode ser a longo prazo. Entretanto, tem coisas que muitas pessoas estão deixando de fazer. Para que eu vou pintar a minha casa inteira se eu tenho goteira? Sim. Você tá entendendo? Pra que eu vou gastar, às vezes, ali 7, 4, 5 mil numa fachada se a minha casa internamente ela não está confortável? Então, existe prioridades. Eu acho que a necessidade de compreender o que realmente você precisa para dentro da sua casa é o ponto-chave para que você saia feliz com a arquiteta. Sim. Ou com a designer. Com a designer. Porque, assim, você precisa entender a sua necessidade. Saber o quanto que você vai fazer de investimento. Nossa, Fran, não tenho noção. Você vai vir, vai sentar. Vai responder o brief, que é o primeiro questionário que você faz. A gente vai entender as suas necessidades e aquilo que você precisa.
né? Eu tenho uma cliente, não vou falar o nome dela, vou ficar brava. Já tem um tempinho, a gente acabou se tornando muito amigas. E quando ela chegou a primeira vez, ela queria muito modelar o quarto dela. E era até por questão íntima também, né? O quarto, né? O nosso quarto, ele precisa passar conforto, Sim. né? Eu falo que o nosso quarto precisa lembrar o amor. Sim. Ai, não posso que falar lindo, outra palavra. gente. Não posso falar outra palavra. Não, mas esses dias o Madeira falou várias vezes tesão. Isso. A palavra tesão, porque ele diz que tesão tá em tudo. Tesão é uma coisa que eu tenho muito em relação aos meus projetos. Eu gosto muito de sentir prazer enquanto eu estou projetando. Principalmente quando eu entendi e analisei o que o meu cliente precisa e qual o valor que ele tem para investir naquele projeto. Eu acho que a gente confunde muito e a gente sempre espera que toda vez que entre um arquiteto na sua vida, ou um designer, que talvez é por isso que muitas pessoas hoje procuram, às vezes, outros profissionais, né, com medo, porque acham que vai ficar caro. Porque a gente sempre lembra do luxuoso, né? Mas o arquiteto, ele veio para trabalhar a questão do conforto, da acessibilidade. Sim. Eu falo assim, em todos os termos, né? Voltando um pouquinho, eu estava falando sobre essa questão do escritório, né? Sim, da funcionalidade, o que a gente faz lá. Então, em relação ao cliente, é muito importante a gente entender a necessidade dele. Por isso que eu citei a minha cliente, lembra? Sim. Queria modelar o quarto, queria transformar o quarto. E na nossa conversa, ela me falou do colchão. O colchão é péssimo, Fran, péssimo. Eu falei, quanto você tem para investir? X. Opa, peraí, vamos pesquisar agora aqui uns colchões sensacionais. Vai lá, compra esse colchão aqui. Mês que vem você volta aqui. Entende? Sim. Existe necessidade. É necessidade. Gente, não adianta nada, né? Um quarto maravilhoso com um colchão terrível, né, gente? Não dá. E, Fran, então, hoje, você acha que o seu diferencial é esse? Você entender o cliente? Porque, realmente, quando a gente procura, a gente quer alguém que nos entenda, né? Olha, eu brinco assim, eu gosto de ouvir os meus clientes quando eles falam sobre mim. Por que você tá comigo? Por que você tá comigo? Tá errado, né? Por que você tá comigo? Mas por que você veio? Sim. Por que você permaneceu? Por que você ficou? Eu fiz sua sala, agora eu tô fazendo sua cozinha. Por que você tá aqui? E uma das primeiras coisas que eu acho que pra mim tem um peso muito grande é a questão do desperdício de dinheiro. Legal. Então, eu acho assim, você focou, fez aquilo que precisava, entendeu as patologias da sua casa? Patologia, a gente não usa só maquiagem, a gente tá maquiada pela Carol. Obrigada, Carol. Ai, tchau. Beijo, Carol. Vem, Carol. Isso aí. Mas assim, não dá pra só passar uma maquiagem, às vezes, numa casa, entendeu? E muitas pessoas fazem isso. Vai chegando no final de ano, a gente vai lotando a agenda, porque muita gente vai procurando. E no fundo, eles querem passar uma maquiagem naquela residência. E às vezes aquela residência tem patologias, né? Então, as patologias precisam ser tratadas primeiro, né? E às vezes vai começar internamente, no conforto. No conforto, eu também concordo. E eu acho tão lindo quando eu chego em algum lugar e tá tudo tão arrumadinho, né? A arquitetura, ela traz isso, né? E me fala uma coisa, para aqueles meninos, meninas que querem ser arquiteto, qual conselho você daria, assim, hoje, assim, Fran? Pra esse pessoal aí que tá começando, inclusive que vai trabalhar ainda com você aí. Legal, tamo com vaga, hein, pessoal? Tá. Eu acho que assim, eu não sou aquela pessoa que vou falar, tenha certeza do que você tá fazendo, pra depois você... Não é isso. Eu acho que você tem que gostar, primeiramente, dos espaços, né? Você tem que entender o espaço onde você vive. O que você mudaria nesse espaço? Né? Começa com essa questão da funcionalidade. Posso voltar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Para dar esse exemplo para eles, eu acho que vai ser bem legal. E, na verdade, hoje é questão do ProUni, né? As minhas meninas lá estão todas furadas. Eu lembro quando a minha mãe teve o primeiro AVC, né? A minha mãe não passava na porta, porque a nossa porta era pequena. Então, a cadeira de roda não entrava. Nossa, eu queria morrer, eu queria arrancar aquela parede, assim, e derrubar, sabe? Então, eu acho que a gente, antes de entrar em qualquer faculdade, entenda qual é a importância dela, sabe? Não vá para arquitetura só pela elitização ou pelo luxo. Entenda a necessidade de ter um arquiteto hoje na sua vida. Sim. Eu acho que é uma questão que vai muito além, porque quando você começar a trabalhar, você vai se deparar com isso.
Você vai perceber que os clientes, eles vão te procurar e às vezes não é naquela quantidade que você queria. E às vezes aquele cliente que entra, não é aquele projeto que você queria fazer. Então, entenda, sabe? Pra mim é mais fácil porque eu venho de família simples. Então, eu quero projetar pra minha tia, pra minha mãe. Eu quero projetar pra essas pessoas que eu convivi. Amo os projetos sociais, principalmente o teto, pra quem não conhece, pesquisa. Antes de fazer arquitetura, pesquise sobre o teto. Sim. Projetos sociais, sensacionais, é na favela. Né? Nas comunidades, nas comunidades, e é sensacional. Então, assim, entenda um pouquinho sobre a importância de qualquer área que você estiver procurando fazer. Sim. O que você pode mudar, né? Eu falo muito isso, sabe? Quando as pessoas me perguntam, eu falo muito sobre missão, né? Quando a gente descobre a nossa missão, independente do local, né? Eu amo a minha cidade, Boa Esperança, e lá em Boa Esperança ainda tem muitos picolezeiros, aquele pessoal que vende picolé. E tem um senhor que eu sempre encontro ele sempre está feliz vendendo picolé. E aí eu percebo que ele descobriu a missão dele naquele momento, sabe? Que para muitas pessoas, ai, nossa, ele é um picolezeiro, sim. E ele consegue descobrir isso. Então, assim, a nossa missão a gente precisa. E eu vejo isso no seu olhar, né? Toda vez que você fala da arquitetura, seu olho brilha, né? Sobre brilhar o olhar. Mas me fala aí, teve alguma dificuldade nesse momento? Difícil, tava tão bom nosso papo. Da arquitetura? Sim, com certeza. Eu uso hoje um termo com as minhas meninas no escritório, nas nossas reuniões, quando a gente tem um tempinho para discutir sobre isso, a minha inclusão na arquitetura. Ela ainda está em formação, né? Hoje eu tenho pouquíssimos arquitetos negros, arquitetos pretos hoje. Então, essa representatividade, né? Sim, eu busquei muito. Eu busquei muito um arquiteto que me desse essa referência, que me trouxesse assim, meu Deus, eu quero um escritório de um arquiteto assim, parecido comigo, essa vibe colorida. Cabelo cacheado, né? Que fala alto às vezes, mas que tem, sabe, uma postura. Sim. Eu tenho. Eu sou diferente, eu tenho uma boca mais larga, eu tenho um nariz. Então, assim, eu queria essa representatividade. Mesmo que inconscientemente, porque no início eu não tinha percebido que era isso que eu buscava, eu percebi que essa busca minha ela foi intensa e é até hoje, né? A Miriam, ela é uma das arquitetas que está em Juiz de Fora, ela trabalha dentro da faculdade hoje federal, e ela foi uma das minhas maiores referências em questão de ser uma arquiteta e me posicionar, né? E ela fica brava comigo até hoje. Cadê você na rede social, Franciele? Abrindo essa boca, falando. Eu preciso ver você lá. Então, assim, eu precisava disso, né? E aí chegou num certo ponto que eu cansei de buscar. Falei, poxa vida, vai ser eu mesmo. Vai ter que ser. Vai ser eu. Bora lá. Tem muitos, né? Tem arquitetos, não vou falar que não tem. Mas o que eu queria mesmo encontrar... eu não consegui. Sim. É tão importante isso, essa sua fala, porque só nós que somos entendemos a importância de ter. Então, quando eu falo em representatividade dentro do Papo Diverso, é sobre isso. É sobre você olhar alguém e falar assim, poxa vida, eu quero ser igual àquela pessoa, sabe? Então, quando eu te olho e eu vejo se existe uma arquiteta preta, de cabelo cacheado, com todos os fenótipos de uma mulher preta, e eu quero comprar com ela por conta disso. E é por isso que tem tantas marcas hoje pesquisando, né, os 56% da população preta, porque ele entende que nós somos os melhores consumidores, porque nós somos a maioria, né? E mesmo assim, isso ainda é doloroso, né? Por mais assim, ainda assim existem pessoas que ainda falam assim, estou procurando uma arquiteta. Ah, tá, sou eu. Ah, mas é você? Sim, sou eu, né? Ainda existe isso. E só quem vai entender quem é preto. Né? E é interessante porque eu me sinto silenciada. Sim. Sabe? Eu me sinto muito silenciada. E às vezes quando eu percebo, né, que durante o processo eu tô passando por alguma situação, né, de racismo. Sim. Eu preciso me silenciar, né? Eu achava isso. Sim. E hoje eu me posiciono. Tá certíssimo. E hoje eu me posiciono porque eu tenho leis que me protegem disso. Sim. Então eu preciso usar para que mais pessoas usem também. Mas dói. O racismo estrutural, ele dói, né, gente? Eu acho que se fosse antigamente, me perguntasse sobre o racismo há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos atrás, eu falo, gente, mas que papinho, né? Mas depois que você começa a perceber, a entender e passar por situações, opa, peraí, isso existe. é real.
Isso é real, Sim, sim. né? E a gente precisa entender isso, que isso existe. E isso, gente, é tão importante porque isso não é da gente, isso é do outro, né? Então, tipo, ai, que saco você tá falando disso. Mas quantos arquitetos pretos você já foi? Eu acho que é muito sobre isso, entendeu? Ah, realmente? Que saco. Então, você contrata um arquiteto preto? Ah, entendi. Ah, o seu médico é preto? E eu tenho clientes que me contrataram pela minha cor. Sim, sim. Você quer arquiteta? Aham. Sim. E depois, na hora que a gente tá conversando nas reuniões, eu te contratei porque você me representa. É triste isso, porque nós somos 56%, mas eu procuro muito isso também, sabe? Eu procuro muito apoiar as minhas amigas, a comprar das minhas amigas, porque eu sei que tem pessoas que não procuram, tem pessoas que não querem, né? Por conta do racismo estrutural. Que é um outro tema chato, mas que deve ser falado até que todos sejam antirracistas, né? Porque quando todo mundo for antirracista, a gente vai precisar mais falar, né? Sobre isso, né? Vai ser assim, então todo mundo diz, então tá tranquilo e tal. Mas eu falo muito sobre isso, eu estou criando o Isaías e você tá criando o Gabriel para que eles entendam isso, né? Já ouvi muito sobre o cabelo do meu filho. Quando você vai cortar o cabelo dele, sabe? Eu não quero cortar, eu quero deixar ele o mais sarado possível, o mais armadinho possível, daqui a pouco trançar, trazer um pouquinho dessa minha personalidade, né? E isso é muito complexo, né? É muito complexo. Eu ia falar uma coisa aqui que é surreal, mas eu preciso falar. Eu já tive em lugares, né? E aonde a pessoa me confundiu como a babá do meu filho, né? Então, assim, opa! Sabe quando você pensa assim, será que isso aconteceu? Juro, eu fiquei, assim, meio que paralisada. Fiquei pensando, assim, sabe? Não, sou a mãe dele. E aí, olha pra você ver, né? Você é empresária, é dona de 2 empresas, entendeu? Então, tipo assim, gente, ela é dona de 2 empresas. E mesmo assim sofre o racismo, porque o racismo não tá falando aqui da questão financeira, mas nós estamos falando aqui de uma questão estrutural, nós estamos falando aqui de uma falta de educação, e educação é sobre o letramento, é sobre realmente a gente falar disso todos os dias, até que, será que eu sou racista? Será que eu posso mudar? Em que eu posso mudar? Eu ia falar sobre isso, porque eu sinto que não foi assim, pensando ou por maldade que ela disse aquilo. Porque é algo totalmente natural, né? É algo que saiu naturalmente. Não foi algo proposital pra vou magoar a Fran agora. Não foi, é algo natural. Porque isso ainda tá enraizado. Então, eu acho que o conhecimento começar a pesquisar sobre isso, entender. Estudar, né? E conversar. E outra, mudar um pouco o teu nível, assim, como que eu te digo? O teu foco, às vezes. Ter um amigo, sabe? Conversar, perguntar. E aí? Eu gosto muito das nossas rodas abertas porque a gente discute sobre isso. Já sofri racismo, sabe? E são pessoas que às vezes nunca passaram por isso, não sabe? Então, quando a gente... Eu fiz uma matéria que, inclusive, foi dentro da Tupã, falando sobre isso, sabe? Eu sou preconceituoso. Tá tudo bem ser preconceituoso, porque nós nascemos assim, em várias tribos. Mas o que eu posso fazer para parar de ser preconceituoso? E uma das coisas, gente, é o celular. Vamos pesquisar, né? A gente não precisa explicar tanto. Tem as pessoas, né? Igual eu, né, gente? Compro os meus cursos, eu dou curso sobre isso, mas não é todo dia que você quer explicar. Às vezes você tá numa balada, você não quer explicar pro outro cara, isso tá sendo racista. Não, bora estudar. E nós estamos aqui hoje, né? Hoje o pessoal tá com esse privilégio, porque a gente tá aqui falando sobre, né? Mas não é todos os dias que a gente quer falar sobre. A gente quer falar sobre a arquitetura. Nós queremos falar sobre o direito, nós queremos falar sobre o jornalismo. Então, temos outras pautas para ser faladas, né? E por isso você está aqui hoje, né? Você é uma mulher preta, de cabelo crespo, mas uma arquiteta, né? E é sobre isso também, né? Que a gente precisa todos os dias falar. E aí você me trouxe um pouquinho das dificuldades sobre a arquitetura de ser uma mulher preta, mas... também, além disso, existe essa referência, né? E você sabe isso, né? Isso é pesado também, né? Porque você hoje nos representa, né? Dentro da arquitetura, né? E essa é a minha necessidade de ir para as redes sociais. Eu estou sendo cobrada por isso, né? Eu brinco que
eu preciso disso. Eu preciso trazer isso, eu preciso falar sobre, né? É a minha meta, é a minha busca hoje. Por isso que a gente está contratando empresas para que nos traga, né, aquilo que a gente não é competente para fazer. Isso é ótimo. Porque ser empresário não quer dizer que você sabe tudo, né? Pelo contrário, a gente descobriu aí nesse final de ano que a gente... Nossa, tem muita coisa que a gente não sabe. Contratação, então contratamos uma equipe que vai contratar, né? O marketing, contratamos, estamos aí pesquisando, fazendo orçamentos para ver qual que vai entrar. Então, a gente necessita ter isso hoje. Criar um plano de negócio é fácil. Sim. Iniciar ele, nossa, vai, coragem. Vai com coragem. Você consegue. Mas manter esse negócio e crescer, eu sou muito gráfico, né? Eu com o Diego, a gente é muito assim. Ver essa linha subir né? De forma intensa é complicado. Precisa de pessoas competentes, capacitadas para isso. Sim. E a gente entendeu isso e é isso que a gente está trazendo para os nossos negócios agora. Sim. Você falou aí uma palavrinha meta, então me fala aí, além da meta, um sonho seu aí. Um sonho que você ainda quer realizar. Que eu quero realizar hoje... Nossa, eu tenho 3 sonhos bem grandes. Eu acho que posso diversificar, né? Hoje, dentro da arquitetura, eu quero muito trazer a diversidade. Eu quero trazer a inclusão, né? E estamos montando métricas, porque as minhas ficavam no papel e dentro do meu espaço. Então, hoje a gente está pensando em como fazer isso, né? Então, a gente está trabalhando problemas que nós resolvemos, que a gente já resolveu, problemas que eu ainda não consegui resolver e como trazer, né, para que o Estúdio Multiface, a Franciele Cândido, ela se torna inclusiva, ela inclua pessoas, ela seja um escritório referência nessa questão de conforto, funcionalidade, estética, porque precisa ter beleza, mas que traga as pessoas, que elas entendam que a arquitetura é uma necessidade. Eu acho que é isso que hoje a gente precisa fazer. E a gente percebeu que a inclusão vai ser uma das coisas que vai levar, né, o nosso escritório para alcançar essa meta. Essa meta. Muito bom, Fran. Bom, a gente tá quase chegando ao fim desse bate-papo leve, né? Eu acho que foi um bate-papo bem leve, assim. Mas, né, você tá falando aí, você já falou da meta, do sonho. Eu quero ser mãe de novo. Isso é uma meta minha pessoal. Quero ser mãe de novo, muito. Nossa, é uma das coisas que a gente tem pensado bastante. A gente precisou agora... Vamos adiar, né, por alguns meses, não sabe, até a gente estruturar, fazer as contratações que a gente precisa, passar do período de experiência, para que a gente volte a tentar de novo. E tem alguma viagem aí que vocês querem fazer junto? Queremos, a gente quer visitar muito uma amiga nossa. Na verdade, a nossa viagem agora é para visitar a nossa amiga na Europa. Ai, que delícia! Eu tô muito saudade da Kézia. Kézia, muita saudade de você. Lógico que, né, com desculpa pra conhecer outro lugar. Lugar, né? Mas tô morrendo de saudade dela. Ela é uma amiga que estudou arquitetura comigo. E morro de saudade do nosso papo. Ela é baiana. Nossa, ama Léus. Então, eu quero conhecer muito, porque ela nasceu lá, cresceu lá. Ai, que delícia. E ela tem uma marca muito forte na minha vida, sabe? De coragem, de postura. E é a nossa próxima viagem, se Deus quiser, vai ser para vê-la. A gente fala muito sobre empoderamento, né? Sobre a mulher e tal. Mas eu sou muito a favor de entender que a mulher empoderada, ela sempre tem alguém do lado, né? Nós não estamos falando aqui que nós queremos viver sozinhos e tal. Eu tenho o Isaías, que é o meu companheiro para a vida toda, a minha família, e você tem 2 homens em casa, né? E aí eu quero que você mande um recado pros 2 aí. Nossa, vai fazer eu chorar. Imagina! Antes de mandar pros 2, eu preciso agradecer minha mãe. Eu só tô aqui agora porque a minha mãe, ela é minha babá. Ela é quem cuida do meu filho desde quando ele tava na minha barriga. Então, assim, pro meu marido, cara, tu é foda. Posso usar essa palavra? Pode, aqui pode usar qualquer palavra. Aqui... Tu é foda demais. Tu é o cara, assim, pra mim... Eu me espelho muito nele, sabe? Os meus erros é porque muitas das vezes eu não conseguia ouvir ele, porque ele é estratégico.
Ele é estratégico, ele tem paciência. Eu brinco que a gente assistia, agora não tá assistindo tanto, aqueles vídeos de caça dos animais. Eu falo que ele é totalmente estrategista. Ele fica paradinho, às vezes, observando, sabe? Eu amo você. Eu amo você pela paciência, pela disciplina. Eu acho que pela sua dedicação nesses últimos meses, que foram pesados, a gente sabe disso. E foi pesado, e você conseguiu. E conseguiu me levantar. Eu falo que ele me ergueu de uma forma gigantesca desses últimos meses, sabe? Sem ele, não estaríamos aqui hoje. E pro meu filho, meu Deus, ele é o fogo que eu precisava, sabe? Quero fazer mais. Então, assim, fácil, pessoal, né? Não, tô romantizando gestação, mas não. Maternidade, não romantismo mais. Mas ele mudou a minha vida. Mudou a minha essência e, olha, transformou coisas importantes no meu caráter. E isso é muito pesado. Porque tinha coisas que eu fazia que eu queria muito parar de fazer. E eu aprendi com ele. Na verdade, não tive escolha. Meu filho me moldou. Me transformou a mulher que eu estou a cada dia mais próxima de ser. Sim, sim. E é isso. Ô, Fran, a gente sempre manda recado para as pessoas, né? E a gente sempre agradece e tal. E aí eu queria muito que você mandasse um recado para a Fran, criança. Nossa, aquela menina constelação lá, familiar. desesperada, pensando em vários sonhos, né? Porque a gente tem várias fases, né? Na adolescência, principalmente nós como mulheres pretas, né? Nossa. E na maioria das vezes é a fase de achar que a gente não vai conseguir, né? Eu conversei isso hoje com a Larissa. Larissa, obrigada. Larissa é meu braço direito no escritório. E, nossa, ela pra mim, ela é tudo hoje lá dentro, sabe? E a Maria. A Maria tá aí, amanhã sai resultado. Então, a gente tava falando sobre isso hoje, antes de vir pra cá. Sobre a questão da nossa coragem, sabe? O medo sempre vai existir. E quando a gente não conseguir concluir uma meta que a gente esperava tanto, que é passar no vestibular, que é ir pra faculdade X, ou terminar a faculdade de arquitetura, às vezes, em 5 anos, né? Que eu tenho aí algumas meninas que estão passando por isso. Sim. A gente se cobra tanto e a gente entra numa cobrança tão frenética, sabe? Que aquilo faz com que a gente fique cega. A gente fique cega. Então, a gente não consegue continuar. Então, assim, pode ter medo? Pode. Mas analisa quem você foi, o que você fez, né? Então, quando eu olho pra Fran, menina, pra Fran, criança, parabéns! Né? Valeu a pena chegar aqui. As minhas dificuldades fazem parte de quem eu sou hoje, certo? Trabalhando coisas que não são minhas. Porque às vezes a gente coloca, né, a Fran menina, a Fran criança, ela trouxe coisas que não era dela. Tinha coisa que era da minha mãe, eu não precisava carregar. Tinha coisa que era do meu pai, eu não precisava trazer. Então, a partir do momento que a Fran, né, ela cresce hoje, eu abraço a minha menina. Eu trago ela no colo, tá tudo bem chorar. Passou, faz parte errar. A gente até tava lendo esses dias e o Diego tava falando sobre isso. Nossa, os americanos, eles acham super interessante quando eles falem uma empresa. Aí eu falei, que legal, vamos pesquisar sobre isso. E analisamos isso, é verdade. Porque você levanta com boom, você tem ali as margens de erro. Aprende com erros dos outros, não precisa falir, né? Mas você aprende, você cria estratégias que você viveu. Você vai fortalecer as suas fraquezas e vai mudar aquilo, vai dar uma outra engrenagem. Então, Fran, criança, Fran, pequena, fez parte cair. Fez parte errar. Errar comigo mesma, errar com alguém, errar com o próximo. Fez parte. Não cometa os mesmos erros. Bora pra frente! Bora. Bom, gente, bola pra frente. A gente tá terminando mais um episódio, mas antes, né?
A Fran, gente, além de ser essa mulher maravilhosa, falou tudo isso, ela ainda é uma patrocinadora nossa. Então, assim, ela é minha amiga, parceira, mas acredita no projeto. Então, Fran, eu quero te agradecer, tá? Por acreditar no Papo Diverso, que é um projeto nosso, porque aqui cabe todo mundo, né? E dizer, assim, que quando uma mulher se movimenta, todas se movimentam, né? Juntas. Então, você tá nos movimentando aqui, fazendo com que esse papo chegue a muitas pessoas. Muito obrigada mesmo. Convidar o pessoal a te seguir nas redes sociais. Você lembra do seu Instagram? Sim. Ah, fala aí, pessoal. Arquifran Cândido. Arquifran Cândido. Gente, então segue aí, olha, vai aparecer aqui embaixo o seu Instagram. E o Estúdio Multiface. Ah, e olha aí, gente, olha pra você ver, tá ótimo já, Fran. Larissa Vieira tá cuidando do Instagram. Ah, é? Aí, gente, tá então segue. Muito obrigada, Fran, obrigada por tudo mesmo. Pessoal, segue também, olha, o Papo Diverso, segue a Érica Tobias. E olha, muito obrigada a vocês. Eu espero que seja transformador essa noite, porque foi pra mim. E que você também compartilhe aí, mande pros seus amigos. Lembrando que dá pra assistir o Papo Diverso em todos os locais. Agradecer o Renan, que tá aqui comigo. Muito obrigada, Renan. Renan é quase psicólogo, gente. Formado, entendeu? Já tá sabendo várias coisas. Ai, misericórdia. Gente, então vivam um Papo Diverso. Parabéns a você que está escolhendo aí ser diverso no meio de tanta gente igual, né? Obrigada, amiga. Muita paz e luz pra você, tá? Muito. Pra nós. Pra nós. Que esse seja o primeiro de muitos. Amém. Vai ser. Tchauzinho, gente. Beijo. Tchau.